E aí galera, como vocês estão? Beleza? Vamos continuar o assunto de análise combinatória e hoje vamos estudar um pouco sobre permutação simples. O próprio nome já diz simples. Não, na verdade não porque seja fácil. Esse simples quer dizer que não há elementos repetidos. Ok? Assunto de permutação. Eu vou dar aqui uma introdução. Então, o que é uma permutação? É uma das formas de se combinar ou de se agrupar os elementos de um determinado grupo, agrupando este que se assemelha à expressão do arranjo simples. Então, a permutação, na verdade, ele é um caso especial de arranjo simples. Vamos ver aqui a fórmula de arranjo simples e vamos analisar isso daqui para a gente chegar na permutação. Note que N é a quantidade de elementos que você tem para combinar. E P é a quantidade de posições que estes elementos podem ocupar. Ou seja, tudo indica que a quantidade de P ela seja menor do que a quantidade de elementos que serão trocados. O que aconteceria se tivéssemos posições para todos os elementos N? Em outras palavras, o que aconteceria se P fosse igual a N? Se nessa expressão aqui, ó, P e N fossem iguais. Ao respondermos esta pergunta, utilizando a expressão do arranjo, iremos obter uma expressão que corresponderá à permutação simples, pois ela consiste em você organizar N elementos distintos entre N posições distintas. Vamos ver a próxima expressão, então. Então, aqui, ó, eu fiz a troca do N continua N e P eu substituí por N. Então, aplicando a fórmula do arranjo, N fatorial, embaixo N menos N fatorial. Em cima, repete, N menos N, zero fatorial. Aqui repetiu em cima, 0 fatorial é 1, como é 1 aqui embaixo, N. Então você pode verificar que essa expressão ela é a fórmula da permutação simples. Então N igual P de N, N fatorial. Ok? Vamos verificar aqui. Eu acho que eu... Não. Achei que tivesse repetido uma frase, mas acabei nem lendo a frase. Então vamos calcular aqui. Calcule. P5. Então como é que você vai calcular? Aplica a fórmula. Então você vai ter 5 fatorial. Eita, está muito grossa. Está muito grossa. Então, 5 fatorial. O que vai corresponder? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a 120. P3 mais P2. Então você tem 3 fatorial mais 2 fatorial. Isso quer dizer 3 vezes 2 vezes 1 mais 3, desculpa, 2 vezes 1, eu tenho 6 mais 2 igual a 8. Então aqui você pode perceber que se eu somasse 3 fatorial mais 2 fatorial para ter 5 fatorial, e 5 fatorial é 120, não é a mesma coisa. Então você não pode somar isso aqui. Tem que fazer um, fazer o outro. Aqui eu tenho 6 vezes P8 divididos por P10. Então como que vai ficar isso daqui? Isso aqui vai ficar assim, ó, 6 vezes 8 fatorial sobre 10 fatorial. Nos livrando dos fatoriais, isso aqui vem do assunto passado, 6 vezes 8 fatorial, embaixo eu tenho 10 vezes 9
vezes 8 fatorial. Simplificando aqui, ó, 8 fatorial com 8 fatorial. Vou passar limpo aqui, só por comodidade. 10 fatorial vezes 9 fatorial, 10 vezes 9. Simplificando isso daqui, por 3 fica 2, por 3 fica 3. Só vou passar limpo aqui. Então, você pode fazer essa simplificação mais direta. Estou fazendo assim só para você enxergar algumas coisas aqui. Isso aqui é 1, isso aqui é 5. Então, isso aqui vai ficar 1 em cima, 15 embaixo. Ok? Vamos para o número 2. Resolva as equações. Aqui nessa primeira equação eu tenho Pn igual a 24. Então, aplicando a fórmula de fatorial, eu teria assim, ó, n fatorial igual a 24. Neste caso aqui, eu tenho que cortar o fatorial. Então, eu vou pensar num número cujo fatorial vai ser 24. E eu penso no 4. Então, eu coloco 4 fatorial. Por que 4? Só para você enxergar. Porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 24 é a mesma coisa que 4 fatorial. Então, agora você corta só o fatorial, só o sinalzinho de fatorial, e você chega à conclusão que n é igual a 4. Como é uma equação, eu preciso fazer conjunto solução disso aqui. Bem simples. Eu tenho, então, 4 como sendo a resposta disso aqui. Já na letra B, eu tenho Pn em cima e P menos 2 embaixo. Então, aplicando aqui a definição de permutação, n fatorial em cima e n menos 2 fatorial embaixo. Isso é igual a 506. Desenvolvendo em cima, para que eu possa cortar os fatoriais, então vai ficar assim, ó, n vezes n menos 1 fatorial, não, sem fatorial, desculpa, n menos 2 fatorial, porque eu vou parar aqui, sobre n menos 2 fatorial, isso é igual a 506. Me livrando dos fatoriais, corta esse com esse. O que eu terei aqui? Eu terei n ao quadrado menos n. Já vou passar para o lado de cá. 506 igual a 0. Delta disso daqui, menos 1 ao quadrado, menos 4, vezes 1, vezes menos 506. Delta vai ser... Calma só um pouquinho. Aqui. Não quero misturar com a letra A. Então, delta igual a 1 mais 2024, 4 vezes 506. Então, delta vai ser 2025. N igual a 1 mais ou menos 45, que é a raiz quadrada daquilo ali, divididos por 2. Primeiro valor de n, 46,23. Segundo valor de n, 44 menos 22, não pode ser negativo. Então, esse você joga fora e descobre que n vale
23. Então, solução disso daqui, 23. Próximo. Agora vamos fazer probleminhas, mais propriamente dito, envolvendo permutação. 5 alunos serão colocados em fila. Determine quantas maneiras diferentes esses alunos podem ser arrumados nessa fila. Ó, eu tenho 5 alunos e vou arrumar os 5. Isso é um problema de permutação. Então aqui eu tenho P5. Ok? Por quê? Dá uma zoiada aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Para colocar aqui na primeira posição, eu tenho os 5 alunos. Então, qualquer um dos 5 pode vir aqui. Então, você coloca 5 aqui. Para colocar na segunda posição, eu já não tenho mais 5. Me sobraram 4. Então, eu coloco 4 aqui. Para colocar na terceira posição, me sobraram 3. Para colocar na segunda e na última, 1 aqui. Isso você pode fazer também pelo PFC. Ok? Então, por isso aqui é 5 fatorial, onde você tem 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso você tem 120. Isso você tem 120. Ok? Fácil assim. Número 4. De quantas maneiras 8 pessoas podem sentar-se num banco com a mesma quantidade de lugares? Você tem um banco, cabem 8 pessoas no banco. De quantas maneiras diferentes essas 8 pessoas poderão sentar nesse banco? Então você tem qual a característica da permutação? Eu tenho 8 e vou usar 8. Qual é a característica do arranjo? Eu tenho 8, mas vou usar menos que 8. Por exemplo, eu tenho um banco com 5 lugares e 8 pessoas querem sentar ali. Quantas maneiras diferentes posso fazer isso? Então, isso não é mais permutação, isso é arranjo, porque eu tenho 8 e vou sentar 5. Então, na permutação, você tem 8 e vai organizar os 8. Aqui, ó, no número 13, você tem 5 alunos e vai organizar os 5 alunos na fila. Ok? Então, aqui eu tenho 8 fatorial. 8 fatorial você sabe calcular. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até chegar no 1. Isso aqui vai ser 5.040. Então, eu tenho 5.040 maneiras diferentes de organizar 8 pessoas num banco com 8 lugares. Mesma coisa aqui, ó, só mudou o valor. Quantas são as maneiras de 6 carros serem estacionados em 6 vagas? Ó, eu tenho 6 carros e tenho 6 vagas. Isso é permutação. Então, eu vou fazer um P6. 6 fatorial. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso é 720. Ok? Número 6. De quantas maneiras distintas podemos organizar 7 crianças, sendo 4 meninos e 3 meninas, em uma fila indiana, em qualquer ordem? Então, a primeira colocação aqui é em qualquer ordem. Então, se eu tenho 7 crianças, não preciso ordenar nada, então vou fazer um P7. Então, eu tenho aqui 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1.
Então, eu tenho 5.040. Eu tenho uma ligeira impressão que aqui em cima está errado. Deixa eu só confirmar aqui, por favor. Tenho. Está errado ali. Então, 720 vezes 7 vezes 8. Ali estava errado, perdão. 40.320. Está corrigido. Então, obrigado quem me falou disso daqui. Ok? Agora aqui, dá uma olhada na letra B. O que ele pede na letra B? Iniciando por menina e terminando com um menino. Então aqui já tem uma condição. Tem que iniciar com menina e tem que terminar com um menino. Então o que eu sugiro que você faça neste caso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó. Ele quer que comece com menina. Então, vou indicar aqui, ó. MA para menina e termine com menino. MO, menino. Ok? Para colocar nessa primeira posição, você tem 3 meninas. Não disse que tinha que ser essa ou aquela outra para começar aqui. Qualquer uma das 3 pode começar aqui. Então, o que você vai fazer? Aqui embaixo você coloca 3. E a condição é que termine com menino. São 4 meninos. Nessa posição aqui, qualquer um dos 4 pode ocupar essa posição aqui. Então, você tem 4 possibilidades para o término da fila. Dá uma olhada. Se são 7, você usou uma criança aqui e usou outra criança aqui, então nos sobram quantas? Nos sobram 5 para colocar aqui no meio. No meio não tem nenhuma restrição. No meio pode ser, tanto faz. Então, o que vai acontecer aqui? Se aqui eu tenho 5 e elas podem ocupar qualquer posição, então eu tenho um P5 aqui. E isso vai ficar, eu estou com pouco espaço aqui na minha questão, eu vou colocar aqui em cima. Então você tem assim 3 vezes P5 vezes 4, estou usando o princípio fundamental da contagem. Ok? 3 vezes P5, eu já tenho cálculo ali em cima, é 120 vezes 4. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 120, 1440, porque 12 vezes 12 é 144. Isso deu mais trabalho para pensar. Ok? Então cuida para que você consiga fazer o que o exercício está pedindo. Vamos ao próximo. No próximo aqui eu tenho quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados usando apenas os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Ó, eu quero formar números de 5 algarismos. E tenho 5 aqui. Ó. Então, isso aqui fica fácil. Se eu tenho 5 e vou usar os 5, isso é uma permutação. Você poderia fazer pelo arranjo ou poderia fazer pelo PFC. Então, aqui você tem 3 maneiras diferentes de fazer isso aqui. Então, você tem 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é 120. Ok? A partir do número 8, eu vou começar a formar um novo conceito. Quantas palavras com ou sem sentido
podem ser escritas a partir das letras R, O, D e A. Quantas letras tem aqui? 4. E eu vou formar palavras trocando de posições essas 4 letras. Pode ter sentido ou não na nossa língua. Ok? Então, quantas novas, entre aspas, palavras a gente pode formar trocando de posições as letras da palavra roda? Ok? Isso que o exercício quer saber. São 4 letras, então você tem um P4. Então você tem um 4 fatorial. Isso quer dizer, você tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então você pode formar 24 novas, entre aspas, né, palavras trocando de posições. Nós estamos trabalhando com arranjo simples. Nosso próximo estudo, não vou falar próxima aula, pode ser que eu corrija alguma coisa na próxima aula, mas no nosso próximo estudo nós vamos ver permutação com repetição. Então você vai ter ali, verificar como que você vai fazer quando tem letras, números e situações repetidas. Ok? Número 9. Quantos anagramas? O que são anagramas? São as palavras novas formadas com ou sem sentido. Ok? Esse prefixo grego ana quer dizer negação. Tá? Então você está misturando aqui, não é tipo negação. Você está misturando as coisas e formando novas palavras. Então, quantas novas palavras, com ou sem sentido, é possível formar com as letras da palavra ordem? Então vamos. Quantas letras tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Isso é fácil. Você vai fazer um P5. Já fizemos isso aqui algumas vezes na aula de hoje. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vale 120. Para nós aqui não interessa se você tem letras ou se você tem números, o importante é a quantidade. Aqui tem 5, aqui tinha 5, os resultados vão ser iguais. Preste atenção nesse último exercício aqui, o número 10. Com relação à palavra Brasil, quantos anagramas podemos formar no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6, então eu tenho um P6. Isso quer dizer que eu tenho 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então eu tenho 720. Eu tenho 720 novas palavras que eu posso formar com as letras da palavra Brasil. Ok? Com sentido ou sem sentido. Isso eu quero deixar claro. Não vai ter sentido, não tem problema. Mas você pode formar 720 novas palavras. Agora, as outras, nós vamos ter algumas condições. Por exemplo, na letra B, ele pede que começando por BR. Então aqui eu sugiro que você faça assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que comece por BR. Então o que você vai fazer? Você vai dizer que aqui em cima... Aí tá. Deixa eu mudar aqui. Aqui em cima é B e aqui é o R. Se eles estão começando, esse B e esse R estão fixos. Ok? Então, da palavra Brasil, esses dois estão fixos. Quantas letras sobram? Sobram 4 letras aqui, ó. Então, o que você vai fazer aqui com essas 4 letras que estão sobrando? Você vai trocá-las de lugar. Então, você tem um P4 aqui para fazer. Tendo um P4 para fazer, você vai fazer, então, 4 fatorial. Isso quer dizer que você tem 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você tem 24 novas palavras começadas com B e o R. Ok? Um detalhe importante.
nenhuma resposta a partir da letra A podem ser maiores que 720, porque isso aqui é o total. Posso fazer o que eu quiser aqui, mas não posso ter mais do que 720 se eu não estou acrescentando nenhuma letra. Letra C. Só para a gente não esquecer, deixa eu escrever aqui. A palavra é Brasil. Ok? O que ele quer na letra C? Começando por vogal e terminando por consoante. Então, minha sugestão faz isso assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando por vogal. Quantas vogais tem aqui? 2. Então, nessa primeira posição aqui, que ele quer que comece por vogal, qualquer uma das duas podem vir. Então, você tem duas opções para colocar aqui na primeira posição. E terminando por consoante. 1, 2, 3, são 4 consoantes. Então, ele quer que termine por consoante. Então, aqui tem que ser 4, porque qualquer uma delas pode estar aqui. Lembra lá dos meninos, das meninas na fila? Quanto que nos sobra aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 letras para fazer aqui a troca. Ok? Não tem espaço abaixo, eu poderia ter colocado mais embaixo, mas agora não dá mais para colocar. Então, eu tenho 2 vezes P4 vezes 4. Então, eu tenho 2P4, a gente já viu que é 24, vezes 4. 24 vezes 2, 48. 48 vezes 4, isso dá 190. Das 720 anagramas, 192 a gente tem começados por vogal e terminados por consoantes. Ok? O próximo item, com as letras BR juntas e nessa ordem. Então elas não vão sair daqui. Presta atenção nisso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele quer que BR fiquem juntas. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu chamo isso aqui, ó, como se aqui fosse uma caixa. Isso aqui vai ficar dentro de uma caixa. Ok? Não vão poder sair daqui. E como ele quer que isso aqui fiquem sempre juntas, isso aqui vai valer como se fosse uma única coisa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui estão juntas. Por quê? O que vai acontecer? Deixa eu fazer uma simulação aqui. Ó. O que pode acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles podem estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles poderiam estar aqui, ó. E assim por diante. Ok? Ele não diz começados por. Isso aqui pode andar. Pode até lá para o final. Ok? Por isso que isso aqui vai ser contado como sendo uma coisa só. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem um P5 de novo aqui, ó. Um P5. 5 fatorial. Isso é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Então eu tenho quanto aqui? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. Então eu tenho 120 anagramas que o BR estão juntas. Agora veja a condição da letra E. BR juntas e em qualquer ordem. Pode ser B com R ou pode ser R com B. Isso aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
aqui eu tenho o B e o R juntas. Isso aqui vai ficar dentro de uma caixa. Ok? E vai acontecer o seguinte. Como aqui pode ser em qualquer ordem, o que vai acontecer? Eles podem mudar de posição. Então, isso aqui, ó, você tem um P2. E tudo aqui, ó, você tem um P. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem um P5. Ok? De novo, essas duas podem mudar de posições. Então, você tem um P2 aqui. Esse BR pode estar para o lado de cá, como eu coloquei aqui. Ó. Pode estar aqui, pode estar mais no meio, pode estar mais lá no final. Não. Se começassem por BR em qualquer ordem, aí seria P2 vezes P4, porque isso aqui está fixo. Mas como BR pode ir mais para o meio e para o final da palavra, então você tem um P5 aqui. O que vai acontecer? Então, eu tenho um P2 vezes um P5. Isso quer dizer, eu tenho 2 vezes 1 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E isso dá 240. Ok? Isso então é permutação para você. Não é assim muito complicado, mas também não é simples. Tem que dar uma treinada nisso aqui. Ok? Não esqueça de fazer as suas tarefas que eu vou passar. Qualquer dúvida pode me perguntar por algum meio. Ok? Um grande abraço, fique com Deus, se cuida. Beijo, até depois. Tchauzinho.